Olá, pessoal. Eu me chamo Flávia Guevara. Eu sou terapeuta transpessoal, trabalho com terapia regressiva, constelação familiar, com tarot terapêutico, florais de bar. E além disso, eu contribuo sempre que posso, fazendo palestras, para os centros que me solicitam. E para mim é uma felicidade, é uma alegria, uma satisfação enorme, realmente, poder ser instrumento de conhecimento, de autoconhecimento na vida das pessoas. Então é com muita satisfação que eu venho aqui e reservo esses minutos para vocês. E eu espero de verdade que seja de grande contribuição para vocês que estão me ouvindo agora. Então, o tema da nossa palestra é o autoconhecimento, né? O poder do autoconhecimento na transformação das nossas vidas. E eu escolhi esse tema, gente, porque o autoconhecimento realmente é a chave de tudo. É a chave que liberta a gente e que possibilita que a gente viva uma vida plena, de fato, né? Há 400 anos atrás, antes de Cristo, na verdade, 400 anos antes de Cristo vir à Terra, Sócrates já tinha dito essa frase, né? O filósofo famoso grego, conhece-te a ti mesmo, porque ele já entendia na sua sabedoria que o caminho, né, para uma vida plena, alegre, satisfatória, está no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente necessário para que a gente realmente possa entender de onde vêm os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos bloqueios, as nossas fobias, as nossas dificuldades. E é exatamente essa a proposta, né, do tema de hoje. A gente poder começar a se questionar de onde vêm essas questões, olhar um pouco para dentro, porque Jesus também ensinou esse caminho para a gente, né? João escreveu sobre isso, né? Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que essa máxima quer dizer? Exatamente que só a verdade, né? Só conhecendo a verdade sobre nós mesmos, sobre a nossa origem, que a gente pode realmente entender um pouco mais sobre nós e poder realmente ter a possibilidade de se transformar. É a partir do momento que a gente conhece a verdade que ela pode nos libertar. E eu já vivi uma época da minha vida onde eu senti um grande vazio existencial, onde eu carreguei muitas mágoas dos meus pais, onde eu me sentia totalmente frustrada profissionalmente, não gostava da minha profissão de base, que era farmacêutica, né? Eu sou farmacêutica também. Enfim, então foi alguns anos da minha vida me sentindo realmente frustrada, sentindo uma grande tristeza, sentindo que a minha vida estava totalmente travada, totalmente bloqueada e não tinha significado, não tinha propósito. E foi aí que eu comecei o meu processo realmente de autoconhecimento, de me entender, de buscar realmente a cura, né, desses processos. E à medida que eu fui realmente me conhecendo, me autotransformando, me libertando de padrões e crenças que não faziam mais sentido para mim, isso realmente fez com que isso transformou a minha vida. Então, foi inclusive a partir desse processo de autoconhecimento que eu acabei descobrindo o meu propósito, que é ajudar pessoas realmente no seu processo de desenvolvimento pessoal, de cura, de equilíbrio. Foi aí que eu me tornei terapeuta e foi aí que eu me tornei palestrante também. Então, o convite realmente é a gente poder fazer trabalhar um pouco em cima dessas questões, né, que muitas vezes estão aí e a gente não sabe nem por onde começar, né? Por onde começa o processo de autoconhecimento, Flávia? Bom, quando a gente começa a realmente se questionar. Quando a gente começa a perceber que muitas coisas, muitas vezes, não fazem nem sentido pra gente. Por exemplo, eu tenho medo de voar sem nunca ter voado. Eu tenho medo de dirigir sem nunca ter dirigido, sem nunca ter tentado. Eu tenho medo de pegar a estrada, enfim, não só relacionado aos nossos medos, mas à nossa
timidez em excesso, a nossa dificuldade em falar em público, as nossas limitações, emoções, né? Angústias que estão ali presentes. Então, quando a gente começa para a gente se autoconhecer, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo é conhecer a nossa história. Porque nós não somos uma página em branco, né? Nós somos frutos de um relacionamento de casal, um homem comum, uma mulher comum, que se uniram e nos conceberam. E a partir do momento que nós fomos concebidos, aquele material genético ali da mamãe e do papai foi transmitido para a gente. E nós somos o nosso pai e a nossa mãe. Não apenas biologicamente falando, não estou falando apenas de cor de cabelo, de cor de pele, de cor dos olhos, de altura. Eu estou falando também que, inclusive, a epigenética, né, uma ciência nova aí, uma parte da genética que já comprova isso, que nós herdamos também, além de traços físicos, além de questões de doenças hereditárias e tudo mais, a gente também herda comportamentos, crenças, traumas, tudo isso está registrado no nosso DNA. Então, olhando para a nossa história, conhecendo um pouco mais sobre a história do papai, da mamãe e de todos aqueles que vieram antes, né, os nossos ancestrais, a gente conhece um pouco mais sobre nós mesmos. E isso é extremamente importante. Eu não sabia disso, mas saber disso realmente mudou, transformou a minha vida. Porque quando eu fui entender, muitas vezes a gente olha para os nossos pais, né, com um olhar de vítima, né? A gente tem a criança, né, ela tem essa visão de que os pais são heróis. E quando os pais, na verdade, não são, né, e eles são falhos, humanos, cheios de defeitos como nós. E obviamente que eles vão nos frustrar, né, ao longo da vida. E a gente vai guardando mágoas dessas pessoas e inclusive a gente julga os nossos pais muitas vezes, né? Julga a nossa mãe, julga o nosso pai por ser egoísta ou por gostar de beber ou pela maneira como eles lidaram com o dinheiro, por exemplo. E é incrível como, na maioria das vezes, aquilo que a gente mais julga dos nossos pais, o comportamento que a gente mais detesta no nosso pai, na nossa mãe, em algum momento da nossa vida a gente se percebe repetindo, fazendo exatamente igual, principalmente quando nós nos tornamos pais. E muita gente, inclusive, vem para a terapia falando sobre isso. Ai, Flávia, eu estou aqui porque eu estou percebendo que eu estou repetindo um comportamento da minha mãe, que eu não quero, um comportamento que eu, detestei, julguei e rejeitei a minha vida inteira e eu agora estou me vendo fazer igualzinho, então eu não quero, por favor, me ajude. E isso acontece realmente. Sabe por quê, gente? Porque quando nós fomos concebidos, né, e herdamos esse patrimônio genético do nosso pai, da nossa mãe, essas informações ali foram se multiplicando, né, celularmente ali. E elas se multiplicam e se reproduzem e estão aqui presentes até hoje. E quando eu quero excluir, né, quando eu não aceito um comportamento do meu pai, um comportamento da minha mãe, quando eu julgo esses comportamentos, né, essas atitudes, o que vocês acham que a gente está julgando ao fazer isso? No fundo, nós estamos julgando a nós mesmos. Eu sou esse pai, eu sou essa mãe. Então aquilo que eu quero excluir no meu pai, na verdade eu estou querendo excluir dentro de mim. E com esse movimento, muitas vezes a gente é obrigado, porque o universo é sábio, né? Existe uma sabedoria em tudo. Muitas vezes a gente é obrigado a repetir situações para, passar na pele aquilo que a gente, na verdade, já está em mim, já está em nós, mas a gente não quer reconhecer, a gente quer excluir. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende que todo esse comportamento, né, todo esse patrimônio que eu herdo do meu pai, da minha mãe, da ancestralidade, se eu digo um grande sim para tudo isso, se eu trabalho a minha aceitação diante da minha história e entendo que
do jeito que foi o jeito certo para mim. Né? Nós nascemos na família certa, a gente sabe que não existe acaso, a gente sabe que a espiritualidade é perfeita. E a gente sabe que cada um tem o pai e a mãe que precisa ter para a sua evolução, né, aqui na Terra, para o seu processo evolutivo. Cada um tem exatamente a experiência que necessita. Então, a experiência de abandono, a experiência de rejeição, a experiência de falência, de nascer numa família pobre, né, de viver com escassez ou de viver numa família rica, tudo isso são experiências. A gente não pode esquecer que nós somos uma consciência universal, que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência terrena. Uma de muitas experiências. Então, se eu nasci, né, filha da minha mãe e do meu pai, é porque eu precisava ter, eles são os pais certos para mim. E não dá, gente, pra gente querer excluir isso, pra gente querer negar esse pai, pra gente querer negar essa mãe, negar a nossa história, porque eles são a fonte que nos deram a vida. E se a gente não olha e não reconhece a fonte que nos deu a vida, como é que a gente pode se relacionar com a vida que veio a partir dessa fonte? Não tem como. Então, primeiramente, a gente precisa, nesse processo de autoconhecimento, olhar para o pai, olhar para a mãe e dizer, ok, vocês são os portais que me deram a vida, que me possibilitaram essa experiência terrena. E eu, a partir de agora, vejo vocês como seres humanos comuns, como espíritos em evolução também, assim como eu, com defeitos, com qualidades, né, com virtudes. E tá tudo bem, tá tudo bem. E quando eu digo um grande sim para isso, e aceito os meus pais, e aceito a minha história, aceito a história dos meus ancestrais, né, e dou um grande sim para tudo isso, a partir daí eu estou aceitando, eu estou dizendo um grande sim para as minhas células, para a minha base, para a minha origem, para o meu DNA. E eu estou reconhecendo e integrando em mim todas as experiências que esses ancestrais viveram. E aí, a partir desse movimento, a partir dessa aceitação, desse sim, dessa integração, eu me liberto, né, da necessidade de repetir experiências que eles já viveram. Porque as experiências que os meus ancestrais viveram já estão em mim, eu não preciso repeti-las. Eu só irei repeti-las se eu não reconhecer, se eu não conhecer a minha origem, se eu não buscar, né, conhecer essa história. Então, muitas vezes, a gente vê isso muito no movimento das constelações familiares, pessoas que estão repetindo um padrão, por exemplo, dentro do relacionamento, né? Mulheres, por exemplo, que não conseguem se relacionar com ninguém, né? Não conseguem formar um vínculo, não conseguem formar uma família, ou mesmo quando casam, se separam. E quando a gente vai, né? Quando eu como terapeuta faço esse processo de autoconhecimento, começo a investigar, e como era o relacionamento dos seus pais, e como era o relacionamento dos seus avós, você sabe alguma coisa da história dos seus bisavós? Muitas vezes a gente acaba percebendo que existe um padrão aí, né? Que existe uma lealdade que faz com que a gente repita as histórias dos nossos ancestrais, mesmo sem conhecê-las. E qual é a chave, Flávia, para a gente se libertar desse padrão? Qual é a chave para eu poder me libertar, por exemplo, desse padrão de não dar certo com os meus parceiros, né? Minha mãe é uma mulher divorciada, minha avó também se divorciou, o meu pai também se divorciou, perdoe, meus bisavós, meus tataravós, enfim. E aí a gente percebe que a partir do momento que a gente toma conhecimento dessa história e que a gente percebe, cai a ficha, que existe uma lealdade invisível que faz com que a gente repita essas histórias, porque
enquanto a nossa parte consciente, gente, nossa psique, né, é dividida em inconsciente e consciente. Nosso consciente é a pontinha do iceberg, é 5%. E 95% da nossa psique é inconsciente. E é esse inconsciente que está regindo as nossas vidas. Por isso, o conhece-te a ti mesmo. Por isso, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está lá, nessa camada escondida, né? Nesse iceberg que está aqui submerso, na nossa base, na nossa origem. E a gente precisa realmente conhecer, olhar para isso, investigar, para que a gente possa ter uma maior percepção sobre nós mesmos e sobre o nosso processo evolutivo. Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai se transformar? Como a gente vai melhorar? Sem a gente reconhecer o que é que precisa ser melhorado, o que precisa ser transformado. Então, é nesse processo que muitas vezes quando a gente está quando a gente entende que a gente está repetindo por lealdade, porque enquanto 5%, que é a nossa mente consciente, está julgando, condenando, excluindo, não querendo fazer parte, 95% do nosso inconsciente é leal a tudo isso. Porque a necessidade de pertencer ao nosso clã, ela é muito grande. Ela é muito grande. Porque, inclusive, nós, como espécie, mamíferos, né, nós pertencemos a essa espécie, nós somos mamíferos. Os mamíferos, eles vivem em grupo, eles vivem em bando, eles pertencer faz parte do processo, inclusive, que garante a sobrevivência, né? Quando um lobo ou algum outro animal é ferido e ele é deixado para trás, né, pelo grupo, pelo bando, porque senão ele coloca em risco todo o grupo. O fato dele ser deixado para trás, o fato dele não pertencer mais, coloca em risco a vida dele, né? Muito provavelmente ele vai ser morto, porque ele não tem mais aquele clã para protegê-lo. Então, essa informação está em nós, como espécie mamíferos, né? Nós precisamos pertencer, a necessidade de pertencer é muito grande. Então, enquanto 5% está julgando aquele comportamento, está apontando, 95% está querendo fazer igualzinho, porque sabe que a gente precisa pertencer. E é por isso que muitas vezes a gente se pega repetindo exatamente aquilo que a gente mais julgou nos nossos pais. E muitas vezes, gente, muitos dos nossos medos, das nossas angústias, nossos anseios, por que eu me sinto insegura para falar em público? Por que eu tenho um medo tão grande de fracassar na vida? Por que eu procrastino? Por que eu me saboto nas minhas relações? Por que eu não consigo confiar no meu parceiro? Por que eu tenho tanto medo de ser traída? Por que eu tenho tanto medo de ser rejeitada? Vocês entendem? Todas essas respostas, se a gente for olhar para a nossa origem, a gente vai entender. Porque todos esses medos, esses anseios, eles muitas vezes estão aqui reverberando em nós, estão sendo transmitidos, replicados por nossas células o tempo inteiro. Essas informações estão no nosso DNA. E a gente não sabe realmente por quê, não consegue entender, poxa, por que eu tenho tanto medo de ser traída? Por que eu tenho esse ciúme louco dos meus parceiros? Por que eu não consigo confiar? Vocês entendem isso? Então, vocês entendem que quando a gente começa a olhar para a nossa história, para a nossa origem, e entender, a gente começa a entender de onde vêm esses medos e aí a gente pode começar a ressignificar e entender que eles não fazem mais sentido, que eles não são mais necessários no contexto atual. Conseguem perceber isso? Isso é uma virada de chave, né? Isso é uma virada de chave, isso transforma, esse conhecimento liberta. A gente poder identificar, esse medo é mesmo meu? Se questionem, gente, se questionem, a gente precisa se questionar, a gente precisa realmente fazer esse movimento de se autoconhecer e para isso a gente precisa realmente procurar saber, procurar entender de onde vem esse sentimento, de onde vem essa emoção. Né? E muitas vezes os problemas que nós atraímos na nossa vida, porque a gente sabe que nós co-criamos a nossa realidade, né? E tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, de alguma forma a gente que atrai aquela experiência, porque ela é necessária para a nossa evolução e para o nosso aprendizado realmente.
muitos desses medos, porque onde é que está o nosso foco quando eu tenho medo de algo, né? Se eu estou num relacionamento e eu tenho medo de ser traída, o meu foco está no medo de ser traída. Então eu estou o tempo todo pensando, fulano vai me trair, eu vou ser traída, eu vou ser enganada. A gente cria isso pra gente e a gente acaba vivenciando. E aí a gente depois justifica. Ah, mas eu sabia, alguma coisa me dizia que eu ia ser traída. Não, gente, a gente criou isso pra gente, né? A gente tem um sistema de ativação reticular, é um SAR, que é exatamente ele faz parte mesmo, biologicamente falando, né, do nosso sistema, e ele é responsável por colocar foco, por colocar, é onde a gente coloca atenção. E o SAR, ele vai colocar a nossa atenção nas nossas crenças, em tudo aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu não sou merecedora de um relacionamento feliz, né? Se eu acredito que eu vou ser sempre enganada, que eu vou ser sempre traída, o meu SAR faz com que eu só veja isso, é onde eu coloco a atenção e é onde eu começo a criar realmente, a atrair essa situação para a minha vida. Então, se eu mudo as minhas crenças, se eu mudo aqui a minha programação de base e começo a me transformar e começo a entender que isso não faz mais sentido para mim, para minha vida atual, que esse medo não é meu e não é mais necessário eu alimentar isso, eu posso realmente virar a chave, posso realmente me libertar. Então esse conhecimento ele é realmente muito poderoso. Gente, esse conhecimento é poder. Imagina o poder do autoconhecimento. O poder da gente se autoconhecer. Isso é muito poderoso. E quando a gente não faz esse movimento espontaneamente, né? Quando a gente não vai para terapia ou não busca de alguma forma se autoconhecer, muitas vezes aparecem sintomas, aparecem problemas, principalmente sintomas, gente, porque os sintomas físicos, o nosso corpo, ele é um grande mensageiro da nossa psique, né? Então, sempre se questionem, o que essa dor de cabeça quer me dizer? O que essa dor no estômago quer me dizer? O que essa ansiedade está querendo me comunicar? Se perguntem, porque o corpo realmente sinaliza, né? E a medicina chinesa, a medicina oriental, né? Não só a chinesa, a japonesa, a medicina oriental, sempre viu o paciente como um todo, né? Levando em consideração o seu campo energético, o seu campo espiritual, né? Por quê? Exatamente porque sabe que as doenças físicas, né? Os sintomas, na verdade, eles se manifestam como sinalizadores, né? Eles estão ali para nos sinalizar algo, mas na verdade a desordem vem lá de trás, né? No corpo sutil, no corpo emocional, no corpo mental. Então é apenas uma forma do nosso físico estar trazendo aqui para ser visto, né? Para a gente olhar realmente, sentir e poder parar realmente o que a gente estiver fazendo e poder realmente colocar atenção naquilo. Então, é uma forma de nos paralisar e de nos convidar a esse processo de autoconhecimento quando isso não acontece de forma espontânea. Então, gente, fica realmente o convite para vocês, para a gente realmente se olhar, olhar para essa origem, olhar para dentro de nós mesmos. Muitas das nossas questões que a gente vivencia hoje também são questões que vêm lá da infância, vêm lá da nossa criança. Uma vez eu constelei uma pessoa que estava ela estava com muita dificuldade para estudar para uma prova de concurso. E ela queria entender o porquê que ela estava, o que estava por trás da procrastinação, porque ela estava procrastinando muito, né? Ela não conseguia ter foco, ela não conseguia, inventava 1001 coisas para fazer e nunca tinha tempo, nunca sobrava tempo para o estudo. E quando a gente foi olhar, a gente percebeu que não era nada relacionado à ancestralidade, ao pai ou à mãe, era simplesmente relacionado à criança dela. Era a criança dela que estava com medo dessa prova de concurso, porque lá na infância ela teve um trauma, né? Diante de uma prova, onde ela ficou paralisada, uma situação que ela vivenciou, e quando ela falou, quando o adulto, né,
se deparou com se inscreveu em uma prova de concurso, a criança que está aqui dentro de nós simplesmente disse: epa, não quero isso para mim não quero passar por isso aí de novo não. Entende? Então nós temos uma criança aqui dentro, né, que vive dentro da gente e que muitas vezes está ferida e que... Oi, meus amores, me perdoem, eu tive que dividir o vídeo. Eu dei stop naquele vídeo que eu fiquei com medo de perdê-lo. Porque o meu celular começou a sinalizar a piscar, né? Que a memória só tinha realmente espaço para 25 minutos. Então, bom, peguei o celular do meu esposo emprestado para poder dar continuidade, porque tentei até apagar algumas coisas, mas ainda assim fiquei com pouco espaço. Mas então vamos lá, eu estava falando da nossa criança, né? Que a nossa criança, gente, ela determina a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. A nossa criança está aqui dentro e ela é quem determina a forma como a gente vê o mundo, né? Se a gente olha o mundo com uma lente cor-de-rosa ou se a gente olha o mundo com desconfiança, com medo, com insegurança. Então, olhar também para a nossa infância, para as dores da nossa infância, para os nossos traumas, também é um processo de autoconhecimento extremamente necessário, porque só quando a gente cura a nossa criança que o adulto emerge, sabe? É muito importante mesmo a gente ter esse olhar, perceber o que foi difícil vivenciar para a nossa criança, porque essa criança ainda está aí, ela está aqui dentro da gente, né? E ela que vai determinar se eu vou me relacionar de forma inteira ou se eu vou estar olhando para o outro sempre com desconfiança, com o pé atrás, a depender da bagagem, né, da experiência que essa criança viveu. E essa criança, na verdade, desde o momento que nós fomos concebidos, né, desde o momento que nós fomos criados e durante toda a gestação da nossa mãe, a gente está ali coletando informações, percebendo o contexto que nós fomos gerados influencia, impacta na nossa vida hoje. Se nós fomos desejados ou não, se nós fomos planejados ou não, qual é a reação dos meus pais quando descobriram que estavam esperando um bebê, né? Como minha mãe reagiu? Minha mãe ficou triste, minha mãe ficou eufórica, ela ficou feliz? Qual era o contexto que meus pais estavam vivenciando na época? Eles estavam brigando? Eles estavam felizes? Eles estavam traindo um ao outro? Meu pai tinha um amante, minha mãe tinha um amante. Tudo isso impactou, né, a nossa vida, porque a gente vai desde a barriga da nossa mãe compartilhando das suas emoções, né? A criança é uma antena, gente. A gente sabe que é um espírito que está ali, né? E esse espírito, até mesmo dentro da barriga da mãe, ele está percebendo tudo ao seu redor, né? Ele está percebendo, ele não está inclusive dentro da barriga da mãe, né? Enquanto a gente está gerando ali aquele corpo está sendo formado, o espírito está nos acompanhando e ele está percebendo qual o contexto que ele vai ser inserido. E tudo isso já vai fazer parte do seu psique e já vai influenciar a forma como a gente vai chegar no mundo. Se meus pais estavam passando por problemas financeiros, se eles me desejaram ou não, tudo isso nos impacta. Então, conhecer a nossa história também é entender um pouco desse contexto, né? Em qual contexto nós fomos concebidos, em qual contexto nós fomos gerados. Tudo que a gente viveu na barriga da mamãe, a mamãe teve algum trauma enquanto me esperava, ela passou por algum susto, ela passou por algum abuso, por um sequestro, por uma agressividade. Tudo isso nos impacta. Então, o autoconhecimento, ele perpassa por tudo isso, pela nossa história, desde quando nós fomos concebidos e até antes disso, né? Porque como espíritas, nós sabemos que a gente traz uma bagagem também de outras vidas, né? A gente traz uma bagagem para essa encarnação que, mesmo que seja inconsciente, mesmo que nós não tenhamos lembrança consciente de tudo aquilo que a gente viveu antes dessa encarnação, essas informações estão aqui. Nós temos, gente, um corpo físico
que é animado pelo nosso duplo etérico, né, pelo nosso corpo energético, que é quem traz vida, que anima o nosso corpo físico. Temos um corpo emocional, que tem todo ali nossos desejos, as nossas paixões, as nossas emoções. Temos um corpo mental, o mental inferior, que é onde está o nosso ego, que inclusive a gente vê o ego de uma forma, a gente fala muito de ego de uma forma muito negativa, mas o ego, ele é extremamente necessário para a nossa experiência reencarnatória, porque é o ego que nos individualiza, né? E é importante essa individuação no momento da reencarnação, porque embora nós sejamos uma consciência, né, universal, espíritos imortais vivendo uma experiência terrena, no momento que nós estamos na Terra, vivendo essa experiência terrena, nós precisamos dessa individualidade, que é o ego que dá essa individualidade pra gente, né? Eu não sou Flávia, mas eu estou vivendo uma experiência como Flávia, eu estou vivendo uma experiência como palestrante, como terapeuta, como mãe, como esposa. Então, o ego, ele é responsável por essa individuação, né? O problema é quando a gente se apega demais ao nosso ego, se apega demais a essa pequena parte, né, de um todo muito maior. Eu não sou Flávia, eu estou vivendo uma experiência como Flávia, mas eu sou muito, quem eu sou vai muito além disso, né? E isso também perpassa pelo processo de autoconhecimento, a gente saber, inclusive, que nós somos espíritos, que nós somos imortais, né? Que isso a gente transforma também, porque como espíritos imortais, né, se a gente acredita nisso, se a gente carrega essa verdade dentro da gente, a gente não tem medo de Covid, a gente não tem medo de adoecer, a gente não tem medo da morte. Porque o que é a morte, afinal? Se não a passagem para a nossa verdadeira morada, nosso verdadeiro plano, né? Então, o autoconhecimento perpassa por tudo isso, até o fato da gente saber que somos espíritos, somos uma consciência maior. E o ego é apenas a nossa identidade aqui, nesse processo, né? Nessa experiência. E além da mente inferior, né? Que é onde está o nosso ego, nós temos a mente superior, que é a mente que é responsável que ela guarda todas as informações que é referente a essa experiência, né? Todas as informações necessárias da programação que nós fizemos antes de reencarnar, porque a grande maioria tem uma programação reencarnatória. Alguns espíritos ainda não tiveram não tem uma evolução, né, para poder participar dessa programação, e muitas encarnações são compulsórias. Né? São oportunidades que são criadas de espíritos que vêm de forma compulsória e que não têm um planejamento. Mas aquelas informações que a gente, né, precisa, né, para vivenciar essa reencarnação está no nosso mental superior. E por que eu estou falando disso? Porque a gente não se autoconhece apenas na terapia, por exemplo. A gente se autoconhece também nas meditações. Quando a gente para um pouco, fecha os olhos, se conecta com a nossa respiração, é uma forma da gente estar olhando para dentro, é uma forma da gente estar acessando esses corpos sutis e essas informações que estão aqui no nosso campo, né, na nossa mente superior. Por isso que quando a gente fala, a resposta está dentro de você. A gente está falando dessa bagagem que a gente traz de fato e que está lá na mente superior, que basta a gente criar o hábito de olhar para dentro e acessar essa informação para que a gente realmente possa se autoconhecer, né? Perceber qual é o caminho que nos traz satisfação, qual é o nosso propósito nessa vida, o que é que me faz feliz, o que é que não serve mais para mim. Então, tudo isso, todas essas informações estão aqui. E além dessa mente superior, nós temos o corpo búdico, que talvez vocês conheçam com uma outra nomenclatura, né? Aí é uma questão apenas de nomenclatura mesmo, da mesma forma que o nosso corpo energético tem muitos nomes, né? Duplo etérico, a nossa energia vital, na verdade, né? No taoísmo chamam de chi, no hinduísmo de prana, enfim, tem várias nomenclaturas, orenda,
para os ameríndios, enfim. Mas é tudo, são vários nomes diferentes para a mesma coisa, para a nossa energia vital. Então, esse corpo búdico, que de repente vocês conhecem com outro nome, é o corpo, leva esse nome por causa de Buda, né? Por causa da iluminação que ele alcançou nesse processo de recolhimento que ele fez, né? De autoconhecimento, de olhar para dentro, de meditar. E quando ele alcançou a iluminação, ele alcançou exatamente esse corpo búdico, que é onde tem as informações de todas as encarnações que a gente já viveu. E aí quando a gente tem quando a gente alcança, né, esse conhecimento do todo, quando a gente tem a oportunidade de olhar para várias experiências que a gente já teve, a gente tem a possibilidade de entender muitas das nossas questões hoje, né? Muitas das nossas limitações, muitos dos nossos traumas, dos nossos anseios, dos nossos medos. Então, por isso que quando a gente alcança esse corpo búdico, a gente alcança a iluminação, né? Porque tudo fica claro, a verdade vos liberta, a gente passa a entender muitas coisas. E aí entra a terapia regressiva também fazendo um trabalho belíssimo, porque muitas vezes quando a gente vai lá atrás, né, não por curiosidade, mas realmente para entender uma questão, né, quando a motivação é realmente nos entender aquilo que está nos bloqueando, aquilo que está nos limitando, porque a psique é sábia, gente, e a psique ela só permite que a gente acesse aquilo que a gente tem condição de acessar, de lidar, de processar, entende? Então, a terapia regressiva, ela só vai, né, a psique só permite que a gente vá até o ponto onde a gente consegue lidar e processar aquela informação, até onde aquela informação, aquela revelação vai ser salutar pra gente, vai realmente ser uma virada de chave pra gente. E quando isso acontece, é realmente muito bonito, é muito libertador. Tive experiências, né, assim, fantásticas na terapia com pessoas que conseguiram entender e se libertar de muitos traumas, de muitos padrões, devido a alcançar. E quando a gente regride, é exatamente esse corpo búdico que os pacientes acessam, né? Esse corpo onde estão as informações de todas as encarnações, as experiências que nós vivemos. E aí a gente consegue entender, vendo a forma como a gente morreu, por exemplo, em uma outra vida, ou em várias vidas, a gente consegue entender muito daquilo que nós trazemos, né? Da nossa bagagem, porque nós não somos apenas o nosso pai, a nossa mãe, a nossa ancestralidade. Nós temos também a nossa evolução pessoal, nós temos também a nossa bagagem, né, pessoal. Então, isso é assim muito, muito, muito poderoso, sabe? Então, fica aí o convite para vocês realmente olharem para dentro, para que vocês realmente possam praticar, criar o hábito da meditação, silenciar, sabe? A voz ali do racional inferior que fica só preocupado com as coisas do dia a dia, né? As coisas dessa vida, quando na verdade a gente tem uma programação e a gente tem nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que isso. Então eu acho que essa fala também de Jesus, né? Essa fala de conheceis a verdade, que a verdade vos libertará, também perpassa por isso, por esse conhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, né? Nós somos pura luz, nós somos energia, nós somos espíritos. E a gente saber disso, a gente ter esse autoconhecimento e essa certeza, muda a forma como a gente lida com a nossa vida, né? Muda a forma com que a gente vai viver a nossa vida. Então, eu acredito que seja isso, a mensagem que eu gostaria de passar. Espero que realmente seja de grande contribuição para vocês, todas essas reflexões. Eu me coloco aqui à disposição para dúvidas, me coloco aqui à disposição se vocês quiserem falar qualquer coisa comigo, se quiserem buscar o meu trabalho.
trabalho, né, o meu serviço como terapeuta, vai ser um prazer. E deixa eu ver se tem uma mensagem final aqui para vocês. E como mensagem final, eu deixo aqui uma mensagem desse livro, As Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada, onde Cristo diz o seguinte: esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra e porque venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você, ajudar a sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções. E ele diz aqui: assim é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Então, é quando a gente sai realmente, né, do ego, né, do momento, daquela situação onde a gente só está olhando para uma pontinha, uma gotinha de um oceano, né? Porque o nosso ego é quem nós somos momentaneamente. E quando a gente sai desse encapsulamento egóico e percebe quem somos, né, e o nosso potencial divino, aí sim, nós nos abrimos para transformar a nossa potencialidade de vida. E ele diz assim: portanto, digo, se você não gosta do seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobilizado pelo medo desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é uma oportunidade de ouro para assumir as rédeas da sua vida como nunca o fez antes, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas existências futuras. Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para o seu uso. A consciência é a argila, a substância com qual você cria a sua vida, e cada condição relacionada a ela, você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Então, gente, eu acho que era isso que Jesus queria dizer quando falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos co-criadores de realidade. Nós somos seres imortais vivendo uma experiência transitória. Uma gota, essa vida é apenas uma gota em uma imensidão. Então, que a gente possa realmente nos apropriar de todo o potencial co-criador, né? Que a gente possa realmente acessar, saber, olhar para dentro, reconhecer todo o potencial divino que existe em nós, para que a gente possa, de fato, nos apropriar dessa experiência como filhos do Pai, como centelhas divinas, como co-criadores de realidade. Um grande beijo no coração de vocês.